Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 13, nós estamos estudando o livro de 1 Samuel já há algumas semanas aqui na igreja. Nós estamos justamente num ponto do livro, dessa história, que Saul já foi escolhido e afirmado como rei de Israel. Ele já foi reconhecido agora como rei de fato, nesse momento da história desse povo. Só para a gente rever algumas coisas que a gente viu nos capítulos anteriores, eu creio que, mesmo se você está aqui pela primeira vez na igreja ou acompanhou uma ou outra mensagem, dá para você entender o histórico e aprender com ele. O rei dos Amonitas foi derrotado por Saul. Isso aconteceu no capítulo 11, um pouquinho antes. O nome desse rei talvez passou despercebido para você, mas o nome dele é Naás. E o significado desse nome, e a gente está numa cultura e num momento desses livros que formam o Velho Testamento, que para esse povo, para aqueles que estão ouvindo essa história, no contexto que eles estão, há um peso muito importante no significado dos nomes. Hoje, na nossa sociedade, isso não acontece mais. Muito raramente você sabe o significado do nome das pessoas, da tua família, para não falar o teu próprio nome. A gente vai mais pela sonoridade, pela beleza estética daquela palavra, daquele nome, e dá isso aos nossos filhos, enfim. Mas, nesse contexto da história, a forma como o Velho Testamento é organizado e montado, o nome tem algo determinante. Nome é muito importante. Nome carrega um significado. E Naás, que é o rei amonita derrotado por Saul, o nome dele significava cobra, serpente. No livro de Gênesis, depois que Adão e Eva caíram diante das mentiras da serpente do Jardim do Éden, Deus disse assim em Gênesis capítulo 3, verso 15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Presta atenção nessa promessa de Deus logo no início da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Deus promete que um dos descendentes de Eva irá ferir, irá esmagar a serpente e restaurar o que Adão havia perdido. 1 Samuel capítulo 11 é um momento que parece que Saul poderia ser esse novo Adão que iria ferir a serpente. Só que nesses capítulos 13 a 15 que nós estamos entrando agora, a partir desse domingo e dos próximos, ele vai acabar justamente a repetir o comportamento do velho Adão. O rei, de fato, o rei prometido por Deus, o rei que será o ungido de Deus, ele vai ferir a serpente, ele vai esmagar a serpente. Assim como nesse contexto de 1 Samuel capítulo 11, a gente diz que Saul, ele é uma prefiguração desse novo Adão. Ele simboliza esse novo Adão. Só que o rei, de fato, o rei prometido por Deus, não é Saul. Saul não é aquele que vai ferir a serpente. Ele, Saul, não é o redentor da humanidade. Saul aqui, ele é Adão. Saul, ele representa a humanidade, ele é um homem. No capítulo 11, a gente viu uns domingos atrás, Saul, ele tem esse modelo de governar, de dirigir a nação, como se fosse um juiz. Nós já vimos isso no capítulo 11, no 12. Isso vai mudar justamente no finalzinho do capítulo 11, que é quando ele é afirmado, reconhecido pelo povo como rei. E aí no capítulo 13, versículo 1, vamos para a Bíblia agora, e nós vamos ficar lendo aos poucos e meditando aqui. Versículo 1 diz assim: Saul tinha 30 anos de idade
quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Dessa maneira, esse versículo, como ele apresenta Saul, isso aqui se tornaria o padrão, e vai se tornar o padrão no Velho Testamento, da maneira de apresentar, de introduzir um rei na história de Israel. Então vai vir apresentar sempre, vai sempre mostrar a idade do rei e o momento dessa sucessão, onde ele vai assumir ali o reinado, e a duração do seu reinado. Esse versículo 1, capítulo 13, ele é como se fosse então aqui a marca do início do reinado de Saul, de fato. Antes, Saul, que já tinha sido ungido por Samuel como rei, ele era como um rei designado, fazendo a mediação como um juiz. Era a maneira como ele estava fazendo o seu papel. Ele tinha recebido já a autoridade de Deus, mas, assim como no livro de Juízes, que é um livro que vem 2 livros atrás aí de 1 Samuel, que antecedem Samuel, ali você vê a maneira como os juízes se portavam, dirigindo, governando a nação de Israel, mediando o papel de Deus. Agora, como rei, é diferente. E ele vai governar agora como rei que o povo pediu. Lembra daquela expressão? Ele vai se tornar um rei como das outras nações. Capítulo 8, que a gente já estudou aqui na igreja, já meditamos nele. Samuel tinha advertido o povo de Israel justamente por causa disso. Porque um rei, e um rei como das outras nações, ele ia tomar as coisas do povo. Ele ia tomar as coisas dessa nação. E isso é o que Saul vai começar a fazer. No próximo capítulo, que nós vamos meditar no domingo que vem, capítulo 14, verso 52, ele diz assim: sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército, quer dizer, ele tomava para si. O capítulo 8 é o capítulo que o povo ele repete o pedido diante de Deus, que eles queriam um rei para guiá-los nas batalhas, para liderá-los nas lutas. É interessante que pelo menos no capítulo 13 e 14, não é Saul que vai de fato guerrear as batalhas, mas é seu filho Jonathan. Vamos ler versículo 2 até o 7. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele, mas nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Capítulo 7 de 1 Samuel. Através de Samuel, profeta, Deus havia tirado os filisteus do território israelita e tinha trazido paz ao povo, à nação de Israel. Só que agora, a gente vê nesse capítulo, alguns anos depois, que os filisteus estão fortes novamente. E aí então, Saul
escolhe 3.000 homens para atacar essa ameaça. O resto é enviado de volta para casa, que está no versículo 2, que nós acabamos de ler. E aqui, lembra um pouquinho do exército de 300 homens de Gideão, novamente, que também tem o resto enviado para casa. Está em Juízes capítulo 7, essa narrativa dessa história e dessa luta de Gideão. E até aqui, tudo bem, nenhum problema com o texto, com a história. No versículo 3, Jonatas, filho de Saul, ele vai iniciar essa batalha. E por causa disso vai provocar a guerra, no versículo 4. Agora presta atenção no versículo 5 que nós lemos, e talvez passa de novo despercebida uma expressão aqui. Deus, lá atrás, Gênesis, havia prometido a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto a areia da praia. Mas o autor aqui, de 1 Samuel, ele usa essa expressão no versículo 5 contra Israel, descrevendo quem? O exército filisteu. Olha que comparação que fica aqui. E diante desse exército gigante, que é o exército filisteu ali, o que acontece com Israel? Tem medo. Os soldados tremem. Parece que Saul tinha combinado algo com Samuel nesse momento, é o que está relatado aqui no versículo 8. Vamos ler. Ele, Saul, esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Pela leitura que a gente faz, parece que Saul e Samuel tinham combinado alguma coisa entre eles. Samuel viria para oferecer um sacrifício e abençoar o exército. Mas aí, a hora talvez combinada passou. Mais soldados começam a dispersar, a ir embora, está no versículo 8 isso. E aí imagine você, se coloque na situação de Saul. Saul olha, buscando Samuel, não consegue ver, não vê nenhum indício que ele está a caminho. E aí ele vê, assustado também, que a tropa, o exército, começa a dispersar, os homens começam a ir embora. E aí isso leva a Saul a cometer um erro gravíssimo. Porque ele sabia que apenas um sacerdote poderia oferecer um holocausto, um sacrifício ao Senhor. E aí no verso 9, Saul faz isso. Saul oferece este holocausto. Saul se coloca na função que era de Samuel. E quando ele termina de fazer isso, diz o texto que a gente acabou de ler, que Samuel chega. E olha o que Samuel vai dizer, versículo 11. Perguntou-lhe Samuel: que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. E olha o que Samuel vai dizer. Disse Samuel, verso 13: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo.
pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Irmãos, olha a seriedade como Samuel, diante de Saul, ele fala para Saul. Verso 13: você agiu como um tolo. E é por causa do resultado dessa impaciência, da desobediência de Saul. Aí o verso 13 e o 14, Samuel completa dizendo para ele que seu reinado, Saul, será tirado da sua família. Essa palavra tolo que Samuel dirige a Saul foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon, e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Novamente, essa história aqui, voltando ao capítulo 11, com Saul. Saul, no capítulo 11, ele está diante de uma luta também, e aí ele é retratado como um novo juiz, mas o texto em 1 Samuel 11 fala que ele foi capacitado, ele recebeu o poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem sobre Saul, e aí ele age, entra na batalha. E aí ele, naquele momento, no capítulo 11, ele traz paz a Israel. Só que agora é diferente. Ele está reinando, iniciando o seu reinado, não como um redentor para Israel, que recebeu o poder de Deus para fazer isso. Mas agora, ele age como o rei do povo, mas o rei do povo está sem poder. E aqui é como se estivesse repetindo a história de Gideão, só que ao reverso. Não é bem a história de Gideão que vai acontecer a favor de Saul. A questão aqui é que Saul está sem o poder de Deus. E o texto vai dizer, a partir do verso 19, mostrando a sua fraqueza, inclusive porque o seu exército não tem armas. Olha que loucura! Os filisteus, eles usaram o seu poder como nação, uma nação que fortaleceu novamente, justamente para impedir que Israel conseguisse fabricar armas. Vamos ler agora até o final do capítulo, que falta um pouco de versículos. Versículo 19. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar as telas enxadas era 8 gramas de prata, 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Que história esquisita esse final. Os filisteus usam o seu poder como nação para impedir que Israel tivesse armas. Israel é forçado a pagar para ter as suas ferramentas afiadas, diz o texto, versículo 20 e 21. E o importante aqui é lembrar disso. O exército de Israel é um exército sem armas. Verso 22 termina dizendo: apenas Saul e Jonatas têm uma espada ou lança. Que exército é esse? E essa situação com certeza não é boa. Essa situação com certeza cria um clima que não é bom na nação. Mas presta atenção, vamos voltar alguns versículos antes. Agora o nosso foco é o capítulo 13. Quando Samuel confronta Saul, no versículo 11, ele começa com uma pergunta: o que você fez? E essa pergunta é assim como Deus fez com Adão, em Gênesis 3, versículo 9. Onde está você?
E Saul, como é que Saul responde? Responde com desculpas. E as desculpas de Saul: olha, os homens começaram a abandonar, os filisteus chegaram. E aí ele culpa ainda Samuel, indiretamente ou diretamente, por não chegar na hora. E olha, a gente tinha combinado o horário, você não chegou, você não veio. E aqui, em outras palavras, Saul está sendo retratado como o velho Adão. Saul está tendo a mesma atitude de Adão, só que justamente não é o Adão que vai ferir a serpente. Esse Adão é o Adão, o velho Adão, pecador. O Adão que encontra desculpas. Lembra que ele responde a Deus em Gênesis 3:12? Olha, foi a mulher que me deste, companheira, que me deu do fruto da árvore que eu comi. Saul, de fato, ele não é a promessa de Deus como o segundo Adão. Na verdade, Saul continua sendo uma nova versão do velho Adão, do velho homem. Esse novo início de Israel, agora com um novo rei, ele fracassa novamente, porque essa essência do velho Adão continua presente. Essa essência da desobediência da humanidade está presente na vida desse novo rei. E o que Israel precisava, o que o povo precisava, é o que nós precisamos. Nós precisamos de um rei que não irá apenas nos resgatar dos nossos inimigos, das circunstâncias difíceis da nossa vida. Nós precisamos de um rei que nos resgate de nós mesmos. Porque cada um aqui sabe da desobediência do próprio coração. Nós precisamos de um rei que possa de fato nos livrar desse pecado enraizado em cada um de nós, dessa vontade que a gente quer lutar contra e não consegue vencer tantas e tantas vezes. Vontade de fazer o mal, ou aliás, fazer o bem que desejamos e não conseguimos fazer. E o mal que queremos evitar, a gente também não consegue evitar. Nós precisamos de um rei, de um salvador, que possa, na verdade, levar sobre ele, sobre si, esse pecado, nos libertar de fato dessa escravidão, desses desejos errados que passam no nosso coração o tempo todo. Nós precisamos de um rei, de um salvador, que possa de fato obedecer a Deus em todas as circunstâncias, mesmo que ele esteja sob pressão em momentos que não são favoráveis, mas continua obediente, fiel. O texto deixa claro que Saul não é este homem, e vai ficar pior ainda nos próximos capítulos. Saul não é este homem, e é por isso que o reino de Saul não vai permanecer, não vai durar. Pelo contrário, versos 13 e 14 diz que o Senhor irá dar esse reino a um homem segundo o seu coração. É o primeiro momento que essa expressão é usada. Logo a gente vai começar a entrar na história desse homem segundo o coração de Deus. Jamais a história de Davi. Eu ansioso por esse momento. Eu sempre que eu leio, medito na vida de Davi, me emociona, me toca, porque é impactante. Um dos personagens centrais da história de Israel. Essa expressão, o homem segundo o seu coração. Irmãos, quando a Bíblia fala sobre isso, Deus está falando sobre isso. Não é que agora vai ter um rei piedoso como futuro rei da nação. Essa expressão tem mais a ver com uma escolha de Deus, que anos depois vai acontecer com Davi. E Davi mesmo vai refletir, ele fala assim em 2 Samuel
7, 21, sobre o que Deus fez. Ele fala assim: por amor de tua palavra, de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e o revelaste a teu servo. Essa expressão, de acordo com a tua vontade, é o mesmo que dizer, segundo o coração de Deus, segundo o seu coração. Davi vai ser exaltado, logo nós vamos meditar nisso, por causa daquilo que estava no coração de Deus, por causa da soberania de Deus, por causa da sua vontade graciosa de Deus ainda sobre Israel. Eu não sei se vocês lembram o que quer dizer o nome Saul, mas Saul quer dizer aquele por quem vocês pediram. Ele é o rei, Saul é o rei que o povo pediu. Saul é a escolha do povo. Como é que vai terminar o seu reinado? Em queda. Tragicamente, em queda. Davi vai ser a escolha de Deus. E vai ser da sua linhagem, da sua descendência, da sua dinastia, que virá este novo Adão. Este novo Adão que de fato ferirá a cabeça da serpente. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Quando Paulo vai falar sobre o velho Adão e o novo Adão, para você ficar bem claro quem é esse novo Adão, o que ele fez, o que iria fazer. Paulo diz assim, Romanos 5, verso 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual é o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Novamente, como é lindo ver esse texto lá atrás, 1 Samuel,
apontar para essa esperança que nós temos em Cristo. Como é lindo ver esse texto de aplicação para a nossa vida hoje, em olhar para Cristo, o Rei de fato, soberano nessa história. Semana passada a gente estava falando sobre caminhar, talvez observando a aparência das coisas. E Saul era aquele que se sobressaía, aquele mais imponente da nação, aquele que o povo escolhe pelo olhar, ou o amigo, né? Que era o que eles querem. Mas como a gente pode ter um papel tão tolo às vezes, confiarmos em nós mesmos, nos nossos recursos, na nossa esperteza, do nosso jeito. E aí nós, muitas vezes, porque eu já fiz isso, a gente se atreve em querer nos colocarmos no papel de Deus. Eu vou dar um jeito agora. Eu vou fazer algo que está demorando, Senhor. E parece que o Senhor não está entendendo a minha urgência. Parece que o Senhor não está entendendo que as pessoas estão me abandonando. Algo tem que acontecer. E aí a gente quer forçar a forma de Deus de resolver os problemas da nossa casa, da nossa vida conjugal, da nossa vida profissional, das ansiedades do nosso coração. As nossas dores são reais. Aí no mundo religioso crentez, do evangeliquez nosso, nós somos uma igreja cristã evangélica, a gente começa a aprender, querer desenvolver as técnicas. A gente não é doido de falar isso, né? Porque a loucura não chegou a tanto, mas nossa prática religiosa mostra uma insanidade muitas vezes maluca. E resolver as coisas. Ah, mas esse texto que o Senhor não é você? É Saul. Você viu o que Saul fez? Né? O que Saul? Não era claro que não era para fazer isso? Não era? Mas quantas vezes a nossa motivação por trás de coisas que podem ser boas, coisas que podem ser legítimas, dentro daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina, na verdade, a gente quer forçar Deus a agir. Quantos jejuns são convocados, não para submeter nosso coração e a nossa vontade a Deus, mas é para fazer Deus cumprir a minha vontade. Ah, eu vou jejuar porque aquele trabalho, para aquela porta de emprego abrir. Mas isso não é para abrir, meu amigo. É Deus quem fechou. Não, mas eu vou jejuar. E Deus vai abrir. Peraí, presta atenção. Talvez é Deus que não esteja abrindo. Agora, a diferença não é que você não pode orar por uma necessidade específica que você está vivendo, passando. Mas é você orar e falando, seja feita a tua vontade, Senhor, no final desse processo todo. Estou internado, estou num leito de cama. Posso convocar a igreja para orar? Lógico que pode, a gente pode clamar um pelo outro, porque estamos vendo pessoas aflitas, em necessidade. Mas no final das contas, se Deus estiver nesse negócio para promover, produzir glória para Ele, talvez o resultado dessa oração e desse jejum não seja a cura que você pensa que tem que ser o grande sinal de Deus para a tua vida e para a tua história, para aquele que você ama e que está orando. Mas a diferença é orar, Senhor, cura minha mãe que está no leito agora, cura meu pai que está passando por dores, está com câncer, está com... Dá um nome, tudo bem. Mas, no final de tudo, a palavra de Deus nos orienta a seja feita a tua vontade, Senhor, nessa história. Porque a minha limitação como homem é demais. Mas quem sou eu para falar o Senhor tem que fazer tal coisa? Já que o sacerdote não veio, eu vou oferecer o holocausto.
Eu vou fazer o céu agir na minha história, no meu favor. Irmãos, toma cuidado quando o ensino, que muitas vezes é ministrado, usando-se a palavra de Deus, o texto da palavra de Deus, a Bíblia, ele é feito para que a sua vontade, a minha vontade, seja feita. Vamos clamar a Deus agora, porque vai ter cura na vida daquela pessoa, ou vai ter um milagre acontecendo. Esse plano de Deus não é que aconteça dessa maneira. Porque quem sou eu para determinar para pessoas que mal conhecem a história, não sei o que é o lado de dar de Deus na tua vida, eu sei o que está acontecendo na minha. A única história que eu conheço de fato é a minha. É o que está acontecendo lá em casa. Mas com isso, irmãos, eu não estou falando para todo mundo que tem medo de orar e submeter a sua oração ao Senhor. Não, não, não. Só quero abrir aqui nessa meditação que você não pode cair numa mentira dos tempos de hoje. Você se coloca, na verdade, numa função que não é tua. Mas a nossa função é: Senhor, eu levo as minhas lágrimas ao teu. Senhor, eu levo e faço as minhas súplicas conhecidas. Filipenses 4 deixa bem claro sobre isso. Podemos orar e clamar justamente para quê? Para que a paz de Deus se manifeste no nosso momento de vida. Porque, irmãos, muitas vezes a paz de Deus, ela vai vir dentro do teu coração e da tua alma. Porque os gritos ao redor vão continuar bem intensos e fortes. Só que teu coração vai ser preservado. Você vai passar por esse vale terrível, que talvez você está entrando, está passando, está no meio dele. Mas nunca a promessa de Deus é apenas te tirar desse vale uma passe de mágica. Não, muitas vezes você vai passar, mas vai passar com o Senhor. E é nisso que nós levamos as nossas orações e súplicas. Senhor, eu clamo, eu choro, eu fico na tua presença porque não tem outro lugar para ir. Mas no final de tudo, Senhor, eu submeto tudo isso que eu estou vivendo e a minha vontade, para que seja feita a tua vontade. Irmãos, é olhar para o Getsemane, é olhar, por exemplo, em Cristo. Sempre que você lê um texto da palavra de Deus, você precisa, quando há momentos de dúvida ou falta clareza, ou como eu vou aplicar isso, nós aplicamos o Velho Testamento à luz do Novo, à luz de tudo aquilo que Jesus falou e viveu, se comportou e agiu. E diante do testemunho de Jesus, por que não é para nós nos surpreendermos com tantas adversidades e lutas que a gente vive? Que olha para Jesus. Agora, o que Jesus nos promete? Ele nos promete que, olha, no mundo tereis aflições, mas, olha, fica firme. Eu venci o mundo. É nisso que a gente ora com fé. Porque é pela fé. Senhor, tudo está gritando contra. Senhor, tudo indica que as coisas, as situações se agravaram. Ou parece não, mas o Senhor falou do Senhor venceu o mundo. E é nessa vitória que eu quero me segurar. Eu, de fato, ainda não sei a promessa que se cumpriu de fato. E a justiça na minha vida, na minha história, eu alcanço mediante Ele, mediante a Jesus Cristo apenas. É por isso que hoje o meu convite para você é que você volte os teus olhos para Jesus. Volte os teus olhos para Cristo. Porque é a única esperança. Hoje o pessoal, eu não sei nem como é que vai ser esse negócio, vai comprar a rua, a manifestação de coisa complicada, tudo. A gente não sabe se vai ter a mesma força de outras manifestações ou não, mas o pessoal está indo, tem parte democrática, que todo mundo tem a liberdade para ir, faz aquilo dentro da lei, com ordem, né, respeito, que cada um pode fazer, mas na verdade nós estamos vivendo dias da nossa nação, o pessoal está gritando socorro, porque não tem esperança no dia de amanhã, amargo tudo. Olha para a política e vê que um é mais ladrão que o outro, um é mais sujo que o outro.
Você vê agora as alianças com a prefeitura, você começa a falar com você, aquele que xingava o outro, aí se alia agora. A gente acabou de essa semana aí, uma das candidatas da prefeitura de São Paulo, o maior opositor dela agora está no mesmo bar, e você fala assim, como? Porque é sujo, porque é assim mesmo, porque é mentira, está tudo calado. Isso vai nos desanimando, isso vai nos abatendo um pouco. Aí talvez você olha bem próximo a você, dentro da tua casa, dentro da tua família, as coisas que te abatem também. Se você ficar olhando para isso, vai te abater. Se você ficar para isso, vai te levar para aquele quarto, e para aquela depressão, e para aqueles remédios, e para aquela escravidão. Quando você olhar para Cristo, em Cristo há vida, em Cristo há esperança, em Cristo eu encontro de fato um norte para a minha vida. Em Cristo eu olho e falo o seguinte, olha, tudo isso aqui é passageiro também. Isso aqui vai passar, meus filhos vão passar. Para quem é pai agarrado ao filho pequeno, eu tenho duas meninas pequenas que eu amo, mas vai passar. Hoje eu sou responsável pelo cuidado delas, pela instrução delas, mas eu olho para que elas caminhem o percurso natural e normal da vida, que elas cresçam, sejam mulheres íntegras do Senhor, que casem, que tenham suas famílias e que vão. E a vida vai prosseguir. Oh, mas a minha filha nunca pode sair de casa. Porque alguns pais, toda a esperança está no filho. Aí quando o filho se vai, acabou. Você construiu um castelo numa areia que não era para ser daquele jeito. Não era o centro da tua história. Não era o centro da tua vida. Mas o centro da tua vida é Cristo. É Jesus. Ah, então a licença está em outro lugar. Está numa rocha firme, que vai ter tempestade, dias difíceis. Vai vir um vento muito forte, mas você não é derrubado. Porque você está firme na rocha que é inabalável. Não é você que é inabalável, é Cristo. Dá para entender? Não é você que é o forte, é Cristo. Por isso que precisamos estar em Cristo, permanecer em Cristo. É isso que aprendemos com a figueira, João capítulo 15. É permanecer em Cristo. Porque eu não sou justificado por ser um bom homem. Eu não sou forte e firme porque eu vou na academia. Eu vou fazer corrida, isso daqui, aquilo. Não. Eu sou firme por causa de Cristo. Porque eu fico em Cristo, eu fico nele. Eu me agarro nele, ou melhor, ele está em mim. Porque a promessa em Efésios fala muito claro que eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho essa garantia. Se você tem uma garantia que a Bíblia afirma, é ser selado pelo Espírito Santo dele, para permanecer no Senhor. Hoje, talvez você entrou aqui, nós vamos ter um momento agora de clamar a Deus juntos, de orarmos, para ter essa lembrança, porque tem situações que só o Senhor pode agir. Tem histórias ou circunstâncias que só Deus pode reverter. Então nós vamos clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia, muda isso, reverte isso, nós entregamos isso ao Senhor, tem misericórdia, mas no final, minha oração por você, que você permaneça em Cristo. Fica firme no Senhor, vamos ficar em pé agora, vamos orar, vamos clamar a Deus.